Se tem mais de 60 anos e as suas manhãs parecem mais pesadas do que deveriam, se passa o dia arrastando-se, apesar de dormir o que parece ser o suficiente, e se a sua energia diminui antes do meio-dia, não importa quanto café beba, então o que estou prestes a partilhar pode transformar completamente a forma como se sente todos os dias. Veja bem, há algo a acontecer ao seu corpo neste momento que a maioria dos médicos não lhe dirá. Não é culpa sua, e também não é apenas o envelhecimento normal. O seu corpo está a tentar desesperadamente enviar-lhe um sinal, um aviso de que está a faltar um nutriente crucial que controla tudo, desde a sua energia matinal até a sua agilidade mental e força ao longo do dia. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que é essa peça que falta, porque o seu corpo a perde cada vez mais após os 60 anos e, o mais importante, a rotina noturna simples que pode ajudá-lo a acordar sentindo-se genuinamente revigorado, energizado e pronto para enfrentar o dia. Não se trata de tratamentos caros ou programas complicados. Trata-se de entender o que o seu corpo realmente precisa para se recuperar enquanto dorme e dar a ele exatamente isso. Imagine este cenário, porque garanto que conhece alguém assim, talvez até seja você. George tinha 68 anos, era avô e orgulhava-se de se manter ativo. Caminhava todas as manhãs, comia vegetais, tomava vitaminas e fazia tudo o que as revistas de saúde lhe diziam para fazer. Mas algo não estava bem. Apesar de dormir 7 ou 8 horas por noite, acordava com a sensação de não ter dormido nada. Sentia as pernas pesadas ao subir escadas. A sua mente ficava confusa durante as conversas com os netos. E às 2 da tarde, precisava de uma cesta só para conseguir aguentar o resto do dia. A sua esposa também percebeu isso. Ela via-o a lutar para se levantar da cadeira, via-o a esquecer coisas simples que tinham discutido poucas horas antes e ouvia-o a queixar-se de se sentir velho. Os médicos fizeram exames e tudo estava normal. Disseram que era apenas parte do envelhecimento, que ele deveria aceitar isso e abrandar o ritmo. Mas George sabia que havia algo mais profundo de errado. O seu corpo estava a dizer-lhe algo que ninguém mais parecia entender. Então, uma noite, a filha de George mencionou algo que ela tinha aprendido sobre a recuperação noturna e como o corpo se reconstrói durante o sono. Ela sugeriu uma mudança simples: adicionar um nutriente específico antes de dormir. George estava cético, mas desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Em uma semana, algo notável aconteceu. Ele começou a acordar sem aquela sensação de peso. As suas pernas pareciam mais fortes. A sua mente estava mais clara. Até a sua esposa percebeu que ele estava se movendo de maneira diferente, mais parecido com o homem com quem ela se casou há 40 anos. Essa transformação não aconteceu porque George encontrou alguma cura milagrosa. Aconteceu porque ele finalmente deu ao seu corpo o que ele sempre precisou. Veja bem, depois dos 60 anos, o seu corpo passa por mudanças das quais ninguém realmente fala. O seu sistema digestivo não absorve os nutrientes como antes. Os alimentos que você ingere, mesmo os saudáveis, não contêm os mesmos níveis de minerais que tinham décadas atrás. E talvez o mais importante, o sistema de recuperação noturna do seu corpo começa a falhar, não porque está avariado, mas porque falta-lhe o combustível necessário para funcionar corretamente. Deixe-me partilhar consigo os 5 sinais ocultos de que o seu corpo não está a recuperar corretamente à noite, e aposto que reconhecerá pelo menos 3 deles. O número 5 pode surpreendê-lo, porque é algo que a maioria dos homens nota, mas nunca associa à qualidade do seu sono. É aquela queda de energia à tarde que o atinge como uma parede. Você conhece a sensação: almoçou, talvez até uma refeição saudável, e de repente, por volta das 2 ou 3 horas, suas pálpebras ficam pesadas, sua motivação desaparece e tudo o que você quer fazer é deitar-se. Isso não é preguiça nem mesmo envelhecimento normal. É o seu corpo a dizer que não recarregou adequadamente na noite anterior. O número 4 é ainda mais revelador, e são aquelas dores misteriosas que parecem surgir do nada. Acorda com as costas rígidas, mesmo não tendo feito nada extenuante no dia anterior. Os joelhos doem sem motivo aparente. Os ombros ficam tensos e desconfortáveis.
Não são lesões, são sinais de que o seu corpo não está a completar o seu processo natural de reparação durante o sono. Quando dorme profundamente, o seu corpo liberta hormonas de crescimento que reparam os tecidos e reduzem a inflamação. Sem uma recuperação adequada, essa inflamação acumula-se noite após noite até acordar com a sensação de ter estado numa luta. Mas o número 3 realmente pega os homens de surpresa, porque parece não ter nenhuma relação com o sono. É aquele pensamento confuso que surge durante as conversas. Sabe o que quer dizer, mas as palavras não saem tão rapidamente. Entra numa sala e esquece-se do motivo pelo qual está lá. Lê o mesmo parágrafo 3 vezes e ainda assim não o absorve. Essa confusão mental não é demência nem mesmo envelhecimento normal. É o seu cérebro a clamar por uma recuperação adequada. Durante o sono profundo, o seu cérebro literalmente limpa-se, eliminando toxinas e organizando memórias. Sem esse sono profundo, a confusão fica mais densa a cada dia. O segundo ponto é mais próximo da realidade de muitos homens e é algo que raramente discutem, mesmo com os seus médicos. É a perda da vitalidade matinal, aquela energia natural e vigor que os homens devem sentir ao acordar. Em vez de saltar da cama pronto para enfrentar o dia, fica deitado por 10 ou 15 minutos apenas a tentar reunir energia para se levantar. O seu corpo parece pesado, a sua motivação desapareceu e a ideia de fazer exercício parece impossível. Isso não é preguiça, é um sinal claro de que a testosterona e outros hormônios vitais não estão a ser produzidos adequadamente durante o sono. Mas o sinal número 1, aquele que realmente deve chamar a sua atenção, é quando dorme 7 ou 8 horas, mas acorda sentindo que mal dormiu. Vai para a cama a uma hora razoável, fica na cama a noite toda, mas quando chega amanhã, sente-se exausto. O seu sono é superficial, agitado e insatisfatório. Pode nem perceber que acorda várias vezes durante a noite, porque volta a adormecer rapidamente, mas o seu corpo nunca atinge aqueles estágios profundos e restauradores do sono, onde ocorre a verdadeira recuperação. Se está a sentir pelo menos metade desses sinais, o seu corpo está praticamente a gritar por ajuda. E aqui está o que realmente acontece dentro do seu corpo todas as noites. Enquanto pensa que está a descansar, na verdade, há uma incrível sinfonia de recuperação a acontecer, ou pelo menos deveria haver. Entre as 10 da noite e as 2 da manhã, o seu corpo entra na sua fase de reparação mais crítica. É quando o hormônio do crescimento humano atinge o pico, quando a produção de testosterona entra em alta velocidade, quando o seu sistema imunológico faz o seu trabalho mais pesado e quando o seu cérebro consolida memórias e elimina resíduos metabólicos. Mas eis o problema: nada disso pode acontecer corretamente sem um mineral específico que atua como o maestro dessa orquestra noturna. Sem ele, os instrumentos estão todos lá, mas não conseguem tocar em harmonia. As suas hormonas tentam fazer o seu trabalho, mas não conseguem. Os seus músculos tentam reparar-se, mas falham. O seu cérebro quer limpar-se, mas tem dificuldade. E você acorda sentindo-se mais velho do que a sua idade, porque o seu corpo literalmente não conseguiu fazer o seu trabalho enquanto dormia. Este mineral é o magnésio e, antes que pense que isto é apenas mais um argumento de venda de suplementos, deixe-me explicar por que este nutriente específico é tão incrivelmente vital para homens com mais de 60 anos. O magnésio não é apenas mais uma vitamina ou mineral. Ele está envolvido em mais de 300 reações químicas no seu corpo, e muitas das mais críticas acontecem à noite. É o que permite que os seus músculos relaxem completamente, o seu sistema nervoso se acalme, os seus vasos sanguíneos se dilatem adequadamente e o seu cérebro entre nos estágios profundos do sono, onde ocorre a verdadeira recuperação. Pense no magnésio como a chave mestra que destranca o sistema de recuperação noturna do seu corpo.
Sem uma quantidade suficiente dele, a porta permanece trancada e todo o potencial de cura e restauração simplesmente não pode acontecer. O seu corpo faz o seu melhor, mas é como tentar conduzir um carro sem óleo. As coisas começam a avariar, a desgastar-se e a envelhecer mais rapidamente do que deveriam. Eis o que a maioria das pessoas não compreende sobre o magnésio e o envelhecimento. Quando era mais jovem, o seu corpo era muito mais eficiente a reter este mineral. O seu sistema digestivo absorvia-o de forma eficiente, os seus rins não o desperdiçavam e as suas células utilizavam-no de forma eficaz. Mas depois dos 60 anos, tudo muda. O estômago produz menos ácido, tornando mais difícil decompor e absorver o magnésio dos alimentos. Os rins tornam-se menos eficientes e, na verdade, eliminam mais magnésio na urina. Pior ainda, muitos medicamentos comuns que os homens tomam após os 60 anos, como comprimidos para a pressão arterial, diuréticos e até antiácidos, esgotam ativamente as reservas de magnésio. E vamos falar um pouco sobre o nosso abastecimento alimentar, porque esta é talvez a parte mais chocante. Há 50 anos, uma maçã continha significativamente mais magnésio do que hoje. O mesmo se aplica aos espinafres, nozes, cereais integrais e praticamente todos os alimentos que deveriam ser ricos neste mineral. As práticas agrícolas modernas retiraram os minerais do nosso solo, o que significa que, mesmo que esteja a comer todos os alimentos certos, provavelmente não está a obter nem de longe o magnésio de que o seu corpo precisa. Quero que imagine o seu corpo como uma casa que precisa de reparações todas as noites. O magnésio é como ter uma equipa completa de trabalhadores qualificados prontos para consertar tudo. Sem ele, pode ter um trabalhador cansado com um martelo partido a tentar consertar tudo sozinho. O trabalho simplesmente não é feito e a casa continua a deteriorar-se. É exatamente isso que acontece no seu corpo quando não tem magnésio suficiente para uma recuperação noturna adequada. Agora, pode estar a pensar que já experimentou magnésio antes e não funcionou. Eis porque isso provavelmente aconteceu, e é crucial compreender isso. Nem todo o magnésio é criado da mesma forma. Na verdade, a maioria dos suplementos de magnésio nas prateleiras das lojas são praticamente inúteis para a recuperação noturna. A forma mais comum, o óxido de magnésio, é barata de produzir, mas mal absorvida pelo corpo. É como tentar encher o depósito de combustível com um combustível que o carro não pode usar. Pode estar a tomá-lo fielmente todos os dias, mas o seu corpo está a absorver apenas uma pequena fração do que precisa. As formas que realmente funcionam para a recuperação noturna são completamente diferentes. O glicinato de magnésio, por exemplo, está ligado à glicina, um aminoácido que realmente ajuda a acalmar o sistema nervoso. Esta forma é suave para o estômago e altamente absorvível, mas, mais importante, atua especificamente nos sistemas do corpo que precisam relaxar e recuperar durante a noite. Ajuda a reduzir a energia nervosa que o mantém a virar-se na cama. Permite que os músculos libertem totalmente a tensão. E apoia as fases de sono profundo, onde ocorre a produção de testosterona e a reparação celular. Outra forma poderosa é o treonato de magnésio, que é único porque consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Isto significa que não ajuda apenas o corpo, ajuda especificamente o cérebro a recuperar. Os homens que tomam esta forma frequentemente relatam um pensamento mais claro, melhor memória e, mais importante, a capacidade de acalmar as suas mentes aceleradas à noite. Se já ficou deitado na cama com os pensamentos a girar, incapaz de desligar o cérebro, esta forma de magnésio pode ser exatamente o que precisa. Mas é aqui que a maioria dos homens comete o seu maior erro, e não se trata da forma que escolhem. Trata-se de quando e como o tomam. O seu corpo funciona com base em ritmos naturais e, se quiser que o magnésio faça a sua magia, precisa de trabalhar com esses ritmos, não contra eles. Tomar magnésio de manhã ou à tarde é como tentar dormir quando o sol está alto no céu. O seu corpo não está pronto para isso e não obterá todos os benefícios. O momento ideal para tomar magnésio para a recuperação noturna é 30 a 60 minutos antes de planear dormir.
Isso dá ao seu corpo tempo para absorvê-lo e iniciar o processo de relaxamento. Tome-o com uma pequena quantidade de água morna ou chá de ervas, algo calmante que sinalize ao seu corpo que é hora de relaxar. A dose também é importante. Para o glicinato de magnésio, a maioria dos homens precisa de 200 a 400 mg de magnésio elementar. Comece com a dose mais baixa e aumente gradualmente, se necessário. O seu corpo dirá quando você encontrou a quantidade certa, pois começará a dormir mais profundamente e a acordar revigorado. Criar o ambiente certo para que o magnésio funcione é igualmente importante. Após tomá-lo, evite luzes brilhantes, especialmente de telemóveis, tablets ou televisões. Esses dispositivos emitem luz azul que diz ao seu cérebro que ainda é dia, neutralizando tudo o que o magnésio está a tentar fazer. Em vez disso, diminua as luzes, talvez leia um livro ou simplesmente sente-se em silêncio e respire profundamente. Essa combinação de magnésio e uma rotina calmante cria as condições perfeitas para um sono profundo e restaurador. Deixe-me dizer-lhe o que pode esperar quando fizer isso corretamente, porque a transformação pode ser notável. Durante as primeiras noites, poderá notar mudanças sutis. Adormece um pouco mais facilmente. Aquela sensação de inquietação nas pernas começa a acalmar. Pode dormir a noite toda sem acordar para ir à casa de banho com tanta frequência. Esses são sinais de que o seu corpo está a começar a lembrar-se de como relaxar adequadamente. Após cerca de uma semana, as mudanças tornam-se mais perceptíveis. Acorda a sentir-se diferente, não apenas menos cansado, mas realmente revigorado. Aquela confusão mental matinal começa a desaparecer. A sua energia dura mais tempo ao longo do dia. Alguns homens até notam que o seu humor melhora porque o seu cérebro está finalmente a ter o sono profundo de que precisa para equilibrar os neurotransmissores. Pode sentir-se mais paciente, mais concentrado e, em geral, mais você mesmo. Após 2 semanas, a transformação costuma ser dramática. Os homens relatam acordar sem despertadores, sentindo-se naturalmente prontos para começar o dia. A queda de energia à tarde desaparece ou se torna muito menos severa. A recuperação física também melhora. Aquelas dores misteriosas começam a desaparecer porque o seu corpo está finalmente a completar o seu trabalho de reparação noturno. Os seus músculos ficam mais fortes, as suas articulações se movem com mais facilidade e aquela sensação geral de envelhecimento começa a desaparecer. Mas talvez a mudança mais poderosa seja a forma como se sente consigo mesmo. Quando acorda revigorado e com energia, quando o seu corpo responde como deveria, quando a sua mente está clara e o seu humor é positivo, sente-se capaz novamente. Sente-se mais jovem, não porque voltou atrás no tempo, mas porque o seu corpo está finalmente a funcionar da forma como foi concebido. Não se trata de perseguir a juventude, mas de otimizar os anos que lhe restam. Agora, preciso ser honesto sobre uma coisa. Embora o magnésio seja incrivelmente poderoso, existem maneiras de fazê-lo funcionar ainda melhor. Pense nisso desta forma: o magnésio abre a porta para a recuperação, mas existem outros nutrientes que ajudam o seu corpo a atravessar essa porta e aproveitar ao máximo a oportunidade. 2 nutrientes em particular atuam em sinergia com o magnésio para aumentar drasticamente os seus efeitos. O primeiro é o zinco, que é absolutamente essencial para a produção de testosterona e a função imunológica. Após os 60 anos, o zinco torna-se ainda mais importante porque a capacidade do seu corpo de produzir testosterona diminui naturalmente. Quando combina zinco com magnésio, não está apenas a melhorar o sono, está a apoiar o ambiente hormonal que o mantém forte e vital. Muitos homens ficam surpreendidos ao descobrir que os baixos níveis de zinco têm prejudicado a sua energia durante anos sem que eles soubessem. O segundo é a vitamina B6, que pode parecer um elemento secundário, mas é realmente crucial para ajudar o corpo a usar o magnésio e o zinco de forma eficaz. É como ter um tradutor que ajuda esses minerais a comunicarem-se com as células. A B6 também desempenha um papel vital na regulação do humor e na função cognitiva. Quando os 3 trabalham juntos, os resultados costumam ser mais rápidos e abrangentes do que tomar qualquer um deles sozinho.
Essa combinação foi amplamente estudada e às vezes é chamada de ZMA. Os atletas a utilizam há anos para melhorar a recuperação e o desempenho, mas ela é igualmente poderosa para homens com mais de 60 anos que desejam otimizar a sua saúde. O melhor é que não são necessárias doses enormes ou regimes complicados. Apenas as quantidades certas tomadas no momento certo podem fazer toda a diferença. Quero abordar algo que pode estar na sua mente. Pode estar a pensar que isto parece demasiado simples, que deve haver alguma armadilha. Como é que um mineral, mesmo com alguns nutrientes de apoio, pode fazer uma diferença tão dramática? A resposta está em compreender que o seu corpo é incrivelmente inteligente e capaz de se curar quando lhe são dadas as ferramentas certas. Não está a adicionar algo estranho nem a forçar uma mudança antinatural. Está simplesmente a fornecer o que o seu corpo tem perdido para que ele possa fazer o que naturalmente deseja: reparar-se, restaurar-se e revitalizar-se todas as noites. A tragédia é que muitos homens sofrem desnecessariamente, acreditando que sentir-se cansado, fraco e confuso é apenas parte do envelhecimento. Eles aceitam uma qualidade de vida reduzida quando a solução pode ser tão simples quanto restaurar um mineral de que o seu corpo precisa desesperadamente. Passam anos a sentir-se mais velhos do que deveriam, perdendo a energia e a vitalidade que poderiam ter, tudo porque ninguém lhes falou sobre a importância da recuperação noturna e o papel que o magnésio desempenha nela. Mas aqui está o que quero que compreenda acima de tudo. Não se trata apenas de se sentir melhor, embora isso seja certamente importante. Trata-se do que se torna possível quando acorda revigorado e com energia. Trata-se de poder brincar com os seus netos sem se sentir exausto. Trata-se de ter clareza mental para dedicar-se a passatempos e interesses que alimentam a sua alma. Trata-se de sentir-se confiante e capaz, em vez de velho e cansado. Trata-se de mostrar-se como o homem que deseja ser, independentemente dos anos que lhe restam.